estarmos aqui. Deus trouxe você até aqui nessa noite. Noite de sexta-feira. Noite de bênçãos. Tivemos um dia maravilhoso. Hoje tivemos a oportunidade de passar o dia aí com o Vitor e a Gorete. E realmente foi muito agradável. Queridos, antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus, eu quero orar. Vamos fechar os olhos para essa oração. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na presença Tua, alegres, porque Jesus está aqui, através do Espírito Santo. Os anjos estão aqui. Este lugar está repleto de anjos que louvam o Teu nome e se aproximam daqueles que exaltam o nome de Jesus. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para aprender do Senhor. Como discípulos, ensina-nos, corrige-nos, transforma-nos para sermos como o Senhor Jesus. Abençoa-nos a todos agora ao abrirmos a Bíblia. Abre também a nossa mente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Quem é o culpado, irmãos? Você já percebeu que a tendência humana é sempre procurar o culpado? Se você não vai bem, você tenta descobrir quem é o culpado. Se o marido não é feliz, se o casamento não vai bem, quem é o culpado? Se os filhos não foram bem educados, quem é o culpado? Se os filhos não são bem-sucedidos, quem é o culpado? Se os filhos não estão na igreja, quem é o culpado? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Esse é o título do sermão para hoje. Quem é o culpado? Gênesis capítulo 4 e os versos 1 a 9. Esse sermão foi feito para que você tenha consciência e descubra quem é o culpado de tudo o que acontece. Gênesis capítulo 4, versos 1 a 9, nós vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado está aí, jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Queridos, quando Caim nasceu, Adão e Eva pensaram que ele seria o Messias, o Salvador do mundo. Mas longe disso, ele se tornou o primeiro assassino do mundo. Caim e Abel diferiam, queridos, muito em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Abel via justiça e misericórdia no trato que o Criador dera para a raça caída. E com gratidão Abel acompanhava o seu papai e sua mamãe junto ao portão do jardim do Éden, ali onde tinha um anjo com uma espada inflamada impedindo a entrada do jardim. Adão e Eva levavam Abel e Caim lá no portão, e ali eles ofereciam os sacrifícios, faziam culto a Deus. Eu posso imaginar Abel, curioso, levantando os pés e tentando enxergar mais o que tinha lá dentro do jardim.
tentando enxergar coisas lindas que estavam lá dentro do jardim. E Abel, desde pequenininho, ele pensava assim: nós perdemos o jardim do Éden, nós perdemos o paraíso, mas eu vou voltar para lá. Eu vou fazer tudo o que eu puder para voltar lá para dentro. Queridos, por outro lado, Caim acariciava sentimentos de rebeldia, de insatisfação, de descontentamento porque Deus expulsara seus pais do jardim do Éden. Os dois cresceram no mesmo lar, educados pelos mesmos pais. Faziam cultos juntos na frente do portão do jardim do Éden. E um olhava para o jardim do Éden dizendo: eu vou voltar para lá. E Caim dizia: Deus foi injusto. Eu não gosto de Deus, porque Ele tratou mal os nossos pais e expulsou-os do jardim do Éden. Ressentimentos. De quem era a culpa? De quem era a culpa de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden? De quem era a culpa de Abel ter um espírito manso e Caim um espírito revoltado? Quem era o culpado? Nossa tendência é achar um culpado. A pessoa que se divorcia quer achar um culpado. E cada um conta uma história, e a gente, como pastor, não é, pastor Edgar? Como pastor, a gente ouve uma história de um lado e diz: esse aqui tem razão. Depois a gente ouve a outra história e diz: não, mas esse aqui também tem razão. E aí vem a esposa do pastor e diz: escuta, você dá razão para todo mundo? E ele olha para a esposa e diz: você tem razão também. Queridos, cada pessoa conta a história do seu lado. E parece que tem razão. Mas eu pergunto: quem é o culpado? É a esposa culpada? É o marido culpado? Será que Satanás tentou mais Caim, irmãos, do que Abel? Será que Deus permite que uma pessoa seja mais tentada do que a outra? O que você acha? Será que Deus seria justo se permitisse para Caim tentações terríveis? E Abel, Deus diria assim: não, esse Abel é o meu filhinho querido, o meu preferido, então eu vou proteger, eu vou cuidar dele, eu vou, não é, criar aqui um muro de proteção para ele. Não, queridos, Deus seria muito injusto se permitisse um ser tentado fortemente e o outro super protegido. Não é assim que Deus age. A semente da revolta é plantada por Satanás em todos os corações. Satanás plantou a semente da revolta no coração de Abel. Satanás plantou a semente da rebelião e da revolta no coração de Caim. Só que no coração de um, Abel olhou para aquele sentimento de revolta, de rebelião, e viu que era uma sementinha plantada por Satanás, pisou nela, disse: aqui não, aqui você não vai crescer. Espezinhou, matou a semente da rebelião e da revolta. Enquanto que Caim, Satanás plantou no coração dele a semente da revolta, e ele cuidou daquela sementinha, jogou aguinha na sementinha, fez com que ela crescesse e se tornou o revoltado da vida. O espírito revoltado, desde o princípio, foi uma porta aberta para Satanás. Hoje, como lá nos dias de Caim, uma pessoa que permite que a semente da revolta, da inveja, do descontentamento, do ciúme, seja plantada dentro da sua mente, e se ele alimentar esta semente, esse ódio vai crescer e vai se tornar uma poderosa arma de Satanás. Mas quem é o culpado? O culpado é quem plantou a semente da revolta, ou é aquele que regou, cuidou e deu toda a atenção e todo o carinho para a planta chamada rebelião, revolta?
Na primeira carta de João, irmãos, primeira carta de João, capítulo 3, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ver aqui. Primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, e os versos 10 a 15. Versos 10 a 15. Todos acharam? Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 10 a 15. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então existem na terra filhos de Deus e filhos do diabo. Você já ouviu falar que todo mundo é filho de Deus? Eu já cansei de ouvir. Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que todos são criaturas, sim. Criador só existe um, Deus. Então todos somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, irmãos, precisa acontecer alguma coisa para ser filho de Deus. Não é nascendo do ventre da nossa mãe que nos tornamos filhos de Deus. É nascendo da água e do Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Em João, capítulo João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso significa que os que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Os que creem no nome de Jesus. Então, queridos, a pessoa escolhe ser filho de Deus. E os que não escolhem ser filhos de Deus, não precisam escolher ser filhos do diabo. Já são. Entendem? Para ser filho de Deus, nós escolhemos. Porque eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador. E crer nele. E eu me torno filho de Deus. Mas para ser filho do diabo, eu não preciso escolher. Basta rejeitar quem? Quem rejeitar a Jesus. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe meio termo, irmãos. Ou é de um lado, ou é do outro lado. E o muro? Não tem muro. Não tem sim. Onde tem muro, o muro também é de Satanás, irmãos. Não basta você estar do lado de Satanás. Se você estiver em cima do muro, muita gente fica em cima do muro. Não, eu não sou a favor, não sou contra. Não, você já é contra. Quem é por Jesus tem que se pronunciar a favor de Jesus. Se você não se pronuncia, você já está do lado do inimigo. E aqui diz, irmãos, o verso 10, estamos lendo: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Para ser de Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Mas ele é ruim para mim, ele falou mal de mim, ele me roubou, ele me trapaceou, ele me deu prejuízos. Mas, se você é filho de Deus, você ama o seu irmão. Você ora por ele. Ora por ele. É uma decisão amar o nosso irmão. Deus nunca pediu para eu gostar do meu irmão. Deus pediu para eu amar. Gostar, irmão, a gente só gosta de comidas e gosta de amigos. A gente não consegue gostar de inimigo. Não dá. É impossível. O que Deus pede não é para você gostar do inimigo e do que fala mal de você. O que Deus pede é que você ame o teu inimigo. E amar é uma decisão. Eu decidi amar esse cara. Eu decidi amar essa pessoa. Ela não presta. Ela é uma fuxiqueira, uma mexeriqueira. Falou mal, criou divisão. Mas Deus me pediu para amar. Eu decido em nome de Jesus amar essa pessoa. Por isso eu vou orar por ela. Orar pela salvação dela. Você está amando essa pessoa. E se eu passar pelo carro dela, o pneu estiver furado, eu vou parar e vou ajudar a trocar o pneu. Eu vou amar a pessoa. É uma decisão que eu faço. Não é porque ela é boa. Não é porque ela é amiga. Não é porque eu gosto dela. Mas é um mandamento. Amem os vossos inimigos. Eu vou orar por ela. É uma decisão, queridos, que eu faço de amar. Por isso diz aqui, aquele que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E o verso 11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que causa o matou?
porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Mas, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Verso 15. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Judas agora, irmãos, é o penúltimo livro aí da Bíblia, né? Judas, só tem um capítulo, irmãos. Judas. E agora vamos ler Judas dos versos 11 até o verso 13. Ainda sobre Caim. Em 1 João lemos sobre Caim, e agora vamos ler sobre Caim de novo. Judas, versos 11 a 13. Acharam aí? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Ah, queridos, então existe na Bíblia uma frase de caminho de Caim. Muitos andam pelo caminho de Caim, outros andam pelo caminho de Abel. Caim era aquele sujeito que dizia: Deus pediu para eu trazer um cordeiro, mas se eu levar também frutos da terra, ele vai aceitar. É o melhor que eu tenho, ele vai aceitar. Deus não aceita, irmãos. Deus ele é estrito, ele é exato. Deus é exato. Quando ele fala cordeiro, é cordeiro. Quando ele fala sétimo dia da semana, é sétimo dia da semana. Não pense que Deus aceita o que você faz de melhor. Deus não aceita o que eu faço de melhor. Deus aceita o que eu faço quando ele faço o que ele pede. Quando eu faço o que ele pede, ele aceita. Porque muita gente faz o errado e diz: é o melhor que eu estou fazendo. Mas não é o que Deus pediu. Caim fez o melhor que pôde, trouxe o melhor fruto. Ele não trouxe abóbora estragada, ele não trouxe melancia podre, ele não trouxe laranja podre. Não, ele trouxe os melhores frutos, irmão. Mas não era o que Deus pediu. Deus pediu um cordeiro. Ou eu aceito o plano da salvação planejado por Deus, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou eu vou me perder, irmãos. Deus não disse: você pode se salvar assim e você pode se salvar deste outro jeito. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus que nos salva. A salvação é pela graça. Mas o caminho de Caim é desobediência. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Caminho de Caim, também prêmio de Balaão. Balaão foi quem? Balaão era um profeta de Deus, mas ele se deixou levar pelo amor ao dinheiro, às riquezas, às lisonjas, e ele lançou tropeço no caminho de Israel. Não podendo amaldiçoar o povo de Israel, ele aconselhou Balaque fazer o quê? Faça uma festa e convida o povo de Israel para a festa. Para um Halloween, né? Ou então para um carnaval, enfim, convida. Peça para as suas mulheres aí se enfeitarem, ficarem bem bonitas, bem atraentes, porque nós não podemos amaldiçoar este povo. Deus abençoa este povo. Mas se eles pecarem, Deus vai retirar a bênção. E aí você vai poder vencê-los. E foi assim, irmãos. Balaão ensinou Balaque jogar tropeço no caminho de Israel. E Israel se prostituiu. Se uniram com um jugo desigual. Se uniram sexualmente a mulheres que não eram do povo de Deus. Queridos, dois não poderão andar juntos se não estiverem de acordo. Quando dois estão de acordo, já é difícil, irmãos. Agora imaginem quando dois não estão de acordo, se torna impossível. E Balaão, ele foi o conselheiro para jogar os filhos de Deus no caminho da prostituição. E pereceram na contradição de Coré. E os verso 12. Estes são são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água. Olha os nomes, as frases usadas para descrever os que são
do caminho de Caim são manchas em vossas festas, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Olha outro nome para os que andam no caminho de Caim. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E o verso 16. Estes são murmuradores. Conhece alguém murmurador? Que reclama de tudo? O povo de Israel. O povo de Israel. Eram mais de 2 milhões de homens e mulheres, irmãos. 603 mil só de 25 anos para cima. E desses 603 mil de 25 anos para cima, só não morreram no deserto Caleb e Josué. Os outros caíram no deserto. E Deus fala por quê? Porque eram murmuradores. Gente reclamona. Gente que sabe colocar defeito em tudo. Quando está bom, não elogia. Mas quando está ruim, reclama. E Deus não suporta murmurador. Pessoa que está sempre com ressentimentos, descontente, comendo o pão da lamúria, do queixume, se queixando. Sempre achando alguém para se queixar, alguma coisa de que se queixar. Aqui diz, os que andam no caminho de Caim são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas o quê? Muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. São lisonjeiros. E o verso 19, irmãos. Estes são os que causam divisões sensuais. Vejam, os que causam divisão na igreja são os murmuradores, os reclamões, os que pertencem ao caminho de Caim. E eles são também sensuais. Ou seja, para o lado da promiscuidade. E o que mais? Não tem o Espírito. Não tem o Espírito Santo. Mas estão na igreja. Porque a Bíblia diz que eles são dos filhos de Caim. Queridos, vocês já pensaram que existem filhos de pais separados, mas que não são revoltados? Eu vejo filhos de pais separados que não são revoltados. São bons filhos, pessoas boas. Existem filhos adotivos que sabem que foram adotados. Sabem que esse papai, essa mamãe, os adotou. E não são revoltados. São gratos a esse pai, a esta mãe, que os acolheu e que os educou, e deu de comida, e deu de comer, e deu de vestir. Mas vocês sabem que existem filhos de pais separados que são revoltados? E há filhos adotados que não são gratos, são tão revoltados contra os pais que os adotaram, que abandonam o lar, saem do lar, como revolta. Por quê, irmãos? Por que que uns são revoltados, outros não? Então, se você pergunta para um revoltado, por que que você está tão revoltado? Por que que você abandonou o lar? Por que que você fez... Ah, eu tenho muitas razões. E começa, isso. Imagine, irmãos, se nós tirássemos e eliminássemos todas as razões da revolta, você acha que ele deixaria de ser revoltado? Não. Quando você elimina todas as razões da revolta, ele continua revoltado. Porque as razões que ele está dando são justificativas para a sua revolta. Mas a revolta vai continuar existindo sem justificativa. Porque é o espírito da rebelião, da revolta que Satanás plantou, e ele regou, ele alimentou, e essa planta cresceu no coração dele. A psicologia moderna tem a tendência de jogar a culpa de um filho descontente, infeliz, ou drogado, jogar a culpa em quem? A psicologia moderna ou a psiquiatria, ela faz aquela regressão, vamos ver onde está a culpa. Faz uma regressão aqui, a pessoa volta para a infância e até descobrir onde está a culpa.
Dificilmente, irmãos. Hoje a psicologia moderna vai falar para o revoltadinho: você é o culpado da revolta. Você é o culpado. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o professor, não é a igreja, mas você é o culpado. E enquanto você estiver procurando outros culpados, não tem solução. Mas no momento em que você assumir os atos teus e as responsabilidades pelas tuas ações, então há esperança. Porque Paulo diz na palavra de Deus: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Em vez de ficarmos remoendo o passado, irmãos, tentando descontar a nossa revolta no nosso pai, na nossa mãe, naqueles que nos adotaram, ou nisso ou naquilo, quando nós falamos, eu vou esquecer o passado e vou avançar para o futuro, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a vitória está aí, irmãos. Eu teria 1000 razões para ser um homem revoltado. Eu tenho, porque éramos 4 filhos, 3 homens, uma mulher. A mulher, a minha irmã, nome Celeste é o nome dela, é a mais velha. E tudo que tinha de bom era para ela. Eu não tinha presentes, mas quando eu ganhava um presente, ia para ela. Interessante. Quando a minha irmã apanhava, eu tinha que apanhar junto. E eu perguntava para o meu pai: escuta, por que estou apanhando? Eu não fiz nada? Não, para você não ficar olhando. Só que quando eu apanhava, ela não apanhava. Queridos, eu poderia ser muito um revoltado com esse papai, com essa mamãe. Que injustiça foi essa? Eu não tive infância? Eu não pude brincar? Eu nunca brinquei? Até hoje eu não sei brincar. A minha esposa diz: não brinque com ninguém, você não sabe brincar. E eu tenho que acreditar nela, porque eu não acreditei nela. Eu tentei brincar com um amigo uma vez e quase apanhei. Quase apanhei dele. E ela disse: eu não disse para você que você não sabe brincar? Então não tente brincar. Então o sermão tem que sair meio sério. Entende, irmãos? Queridos, eu não tinha um carrinho, eu não tinha uma bicicletinha, eu não tinha um carrinho desse tamanhinho assim, para brincar, Não, irmãos, eu não tinha nem um carrinho e nunca brinquei. A minha vida era vender coisas na rua para ajudar a sustentar a casa. Minha mãe fazia salgadinhos para eu vender na rua e eu trazia o dinheiro. Quando eu não estava na rua vendendo salgadinhos, eu estava na escola. E à noite fazendo tarefa. Queridos, eu não tenho nenhuma revolta, graças a Deus. Então, queridos, há filhos de pais alcoólatras, mas que são bons filhos e nunca beberam na vida, porque viram que o pai era alcoólatra e ele não quer ser alcoólatra. E há filhos de pais alcoólatras que dizem: eu tenho que ser alcoólatra, meu pai era. Irmãos, de quem é a culpa? A culpa é do diabo. Queridos, não culpe o diabo quando não é o diabo. Porque Deus deu livre arbítrio. Satanás pode tentar, mas ele não pode forçar você a pecar. Satanás pode fazer com que os passarinhos voem, não é? Tem aquela ilustração de que as tentações são como pássaros que voam por sobre a nossa cabeça. Isso você não pode impedir, que as tentações passem para lá, passem para cá, e as tentações estão sendo lançadas por Satanás. Você não pode impedir isso, mas você pode impedir de que esses passarinhos façam um ninho na sua cabeça. Isso você pode impedir. Se eles fazem ninho na sua cabeça, não venha me dizer que o culpado é Satanás. Você decidiu pecar, porque pecado é um ato voluntário da alma, meu irmão. Pecado é um ato voluntário da... Você decide beber ou não beber, fumar ou não fumar, matar ou não matar, você decide. Você não pode culpar, foi o diabo. O diabo tenta, mas ele não força. Deus não permite que ele force. Quem é o culpado, irmãos?
Charles Darwin. Charles Darwin, o pai do evolucionismo, estudou para ser pastor, irmãos. O sonho do pai dele é que ele fosse pastor. Mas ele não estava muito bem, então estava meio complicada a cabeça do Darwin. Então o pai dele pediu que um amigo, o pai dele tinha dinheiro, pediu para um amigo, o capitão do navio, disse: você vai fazer uma viagem lá para ilhas de Galápagos, não é? Então, leva o meu filho para ele refrescar a cabeça, tal, achando que assim ele ia contemplar a natureza e lembrar do Criador. Pois ele contemplou a natureza, mas não lembrou do Criador. Ele se rebelou contra o Criador. E publicou em 1859 o livro Origem das Espécies, que foi o início do evolucionismo. Mas, meus irmãos, quem foi culpado? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele era filho de pastor. Nietzsche é o ateu mais famoso do mundo. Não existe um ateu mais famoso. É um filósofo ateu que muitos beberam lendo os livros e os escritos de Nietzsche. Um discípulo de Nietzsche foi Adolf Hitler. Nietzsche ensinava que a raça humana estava com muita raça inferior e tinha que ser purificada e permanecer uma raça superior, raça ariana. E Hitler leu isso, então Hitler começou a matar quem não era ariano, não é? Por isso que ele matou 6 milhões de judeus. Ele queria uma raça superior, uma raça pura. Mas ele recebeu essa ideia do filho do pastor, irmãos, do Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, irmãos. O que mais nasceu em 1844? A Igreja Adventista. O maior movimento criacionista do mundo nasceu em 1844. E esse ateu nasceu em 1844. Ellen White recebeu sua primeira visão em dezembro de 1844. Queridos, Nietzsche, a mãe dele era filha de pastor. Veja, era uma linhagem de pastor. Era para ele ser o quê? Pastor. Mas ele se tornou um louco. E ele, com 44 anos, novo, irmãos, 44 anos, foi internado no hospital de doenças mentais. E nunca mais saiu de lá. Em 1900, Nietzsche morreu, louco. De quem é a culpa? Alguém pode tentar justificar a pessoa revoltada, dizendo que o problema foi da infância, foi culpa dos pais, foi culpa da igreja, foi culpa do pastor, a igreja que não tinha programa para os jovens. E por que uns permanecem e outros não permanecem? Ah, adulterou, foi culpa da mulher, a mulher estava, não é, quarentena, 40 dias, não é, de quarentena, então ele adulterou. Ou não, a mulher viajou, ele ficou sozinho, coitadinho. Queridos, nós podemos tentar buscar o culpado, mas o culpado está justo aí, com você. É o meu eu. Eu sou o culpado. Eu não posso jogar culpa, nem mesmo no diabo, irmãos. Porque Deus não aceita isso. Não, como aquele homem que lançou o carro dele em cima dos 10 mandamentos, quebrou os 10 mandamentos lá em Oklahoma, e quando perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele disse, foi o diabo. Foi o diabo, mas você vai preso. Foi preso. Vamos prender o diabo? Como? Vai você preso. Para você saber que você tem livre-arbítrio. Você lançou o carro em cima do monumento dos 10 mandamentos porque você quis. Quem acelerou o carro foi você. Quem dirigiu o carro foi você. Então pare de culpar o diabo. Nós temos que assumir as responsabilidades dos nossos atos, irmãos. De quem foi a culpa da revolta do rei Saul, irmãos? Saul era um rei bonitão. Saul era muito alto. Quando ele passava assim, as mulheres, as moças suspiravam. E quando ele se tornou... Ele já era bonitão, irmãos. Mas quando ele se tornou rei, aí então... Porque quem é rei, até quem é feio, mas se ele é rei, não é, irmãos?
Imagine um homem bonito como Saul. Começou a vida humilde, irmãos, humilde. Estava escondido no meio da bagagem. De tão humilde que ele era quando ele foi escolhido como rei. Onde é que está o Saul? E procura e não acham. Ou acharam escondido no meio da bagagem. Porque ele não se achava digno. Mas esse que não se achava digno, depois se achou mais digno do que merecia. Porque aí ele não queria, ele gostou do trono. E quando Deus disse, você não vai ser mais o rei, eu já vou escolher outro. Ele falou, não, eu vou continuar. Não, Deus já escolheu outro. Não, eu vou matar o outro. E ele gastou a vida dele correndo atrás de Davi, tentando matar Davi, porque ele não aceitou que Davi fosse rei no lugar dele. Caiu no espiritismo, irmãos. Foi consultar uma epitonisa de Endor, uma médium espírita, tentando falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido, e apareceu lá alguém que parecia o profeta Samuel. Mas não era o profeta Samuel. Era o demônio. Ele morreu nas mãos de Satanás. Suicidou. E Jonatas? E Jonatas, o filho de Saul? Saul não tinha razão para a revolta, irmãos. Mas Jonatas tinha 1000 razões para ser revoltado. Por quê? Porque o herdeiro direto de Saul era quem? Jonatas. E Deus passou por cima de Jonatas e escolheu Davi. Jonatas deveria ter um ódio mortal de Davi, irmãos. Mas não. Jonatas disse, Deus escolheu você, Davi. Você vai ser o primeiro no reino. Palavra de Jonatas. Davi, você vai ser o primeiro. Eu vou ser o segundo. Toma aqui a minha espada. Toma aqui a minha capa. Ele deu tudo. Quando o pai soube que Jonatas tinha dado a capa, a espada e tudo, Saul disse para o filho Jonatas, você vai dar o trono também para ele? Sim, vou dar o trono. E queridos, Jonatas foi fiel a Davi, foi fiel a Deus e foi fiel ao pai, porque morreu junto com o pai, mas não suicidou, morreu batalhando do lado do pai. Ele não tinha razões para ser revoltado, irmãos? Contra Deus? Contra Davi? Tinha, mas não era. Porque há aqueles que espezinham a semente da revolta e matam a semente da revolta. Falam, aqui não, no meu coração, esse descontentamento, esse ressentimento, esse ódio, essa revolta, não, aqui não. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. É uma decisão que nós fazemos, queridos. De quem é a culpa? O pecado, se você esquecer tudo, não esqueça dessa frase. O pecado é um ato voluntário da alma. Eu sou pecador, o que eu posso fazer? Pecar. Não. Você é pecador, mas você não é obrigado a pecar. Você pode dizer não para o pecado. Sabiam que não é feio correr do pecado, irmãos? Não é feio correr do pecado. José correu do pecado. A mulher de Potifar não deveria ser uma mulher feia, irmãos? Porque de mulher feia é fácil correr. Mas a mulher de Potifar deveria ser muito bonita, queridos. Mas a Bíblia diz que José, quando se viu assediado e ela agarrou com tanta força que rasgou a roupa dele, ele não ficou se explicando. Porque diante do pecado você não se explica, irmãos. Não se explica. A primeira vez, eu estava no meu primeiro ano de pastor, irmãos. Eu estava no meu primeiro ano de pastor. E uma professora universitária falou que queria estudos bíblicos. E eu fui na casa dela para dar estudo bíblico. Quando eu cheguei lá, ela estava daquele jeito. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Com o pecado a gente não dialoga. Com o pecado a gente não se justifica. Imagine José diante da mulher de Potifar se justificando. Não, querida, eu não posso, tá. E ela abraçando, né? Abraçando e ele, não, que isso, tá. Não, irmãos, ele correu. Correu para quem? Para Jesus. Quando você vê o pecado, irmãos, vocês não ficam dialogando e nem enfrentam o pecado. Você não tem que enfrentar o pecado. Você tem que correr do pecado. Correr para Jesus. Quando você corre para Jesus, você ganha. Você é vitorioso.
É uma decisão, pecar ou não pecar. Ficar perto do pecado, contemplando, passa alguma coisa por você aqui, você viu que passou, é uma tentação, mas você decide se vai dar aquela segunda olhada. Você decide se você vai fazer isso aqui. Passar na tua frente você não podia impedir, porque a pessoa passou. Mas você decide a segunda olhada. Queridos, o pecado é um ato voluntário É muito fácil culpar os outros pelos nossos pecados de revolta, irmãos. No casamento, no lar, na igreja, podemos estar desenvolvendo o espírito de revolta. Quem foi o culpado da rebelião de Lúcifer no céu? Lúcifer dizia que a rebelião dele era por quê? Porque ele, o anjo mais bonito do céu, mais poderoso do céu, mais inteligente do céu, ele era a pessoa indicada para ser o chefe dos anjos. Porque, afinal de contas, chefe dos anjos tem que ser um anjo. Não é assim que funciona? Na igreja, o chefe dos diáconos não é um diácono? O chefe dos anciãos não é um ancião? Ou vão pôr um chefe de ancião que não é ancião? Não é assim que funciona? Então Satanás sabia, não. Chefe dos anjos, quem pode ser? Quem pode ser? Não tem outro. Tem que ser eu. Porque eu sou o único anjo turbinado, eu sou o mais poderoso, ninguém está mais perto da divindade do que eu, abaixo da divindade eu sou o primeiro, então Deus vai escolher um chefe dos anjos, com certeza serei eu. E não foi. Deus o Pai escolheu quem? Deus o Filho. E quando o Pai introduziu o Filho como chefe dos anjos, foi um choque para Lúcifer. E ele não engoliu aquilo. Então ele se rebelou contra Deus. E ele tinha certeza de que o culpado era o Pai, por ter escolhido o Filho como chefe dos anjos. Arcanjo Miguel, irmãos. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Miguel é o nome guerreiro do Filho de Deus. Mas quem foi o culpado? Ele foi o culpado. Porque o pecado nasceu nele. Ele foi criado perfeito, irmãos. Mas ele decidiu pecar. Pecado é um ato voluntário da alma. Queridos, escolhas erradas, a prática de pecados conhecidos, é uma decisão. Durante esta semana nós falamos aqui sobre pecados conhecidos. Alguns vão continuar com eles, infelizmente. Vão dizer, esse pastor não sabe nada. Esse cara vem lá de não sei de onde e vem dar palpite na minha vida? Não, eu sou dono do meu nariz. Ele quer se intrometer na minha cozinha, dizer o que eu vou beber, o que eu vou comer? Não, eu decido. Irmãos, você decide ir para o céu ou não. Você decide. Deus me incumbiu de pastor para vir aqui falar. Se você não aceitou, paciência. Mas Deus mandou o recado. Depois não vai dizer, eu não sabia, senhor. Como não sabia? Deus não cobra nada que você não sabe. Mas o que você sabe, Deus cobra. Porque continuar na prática de um pecadinho pequenininho ou de um pecadão grande, irmãos, isso é um ato voluntário da alma. Da alma. O pecado jaz à porta, Deus falou para Caim. O pecado jaz à porta. Será que o pecado jaz à porta só de Caim ou de todos? De todos. Do pastor, do ancião, do membro. Não pense que as tentações, irmãos, são fabricadas em série. Só carros são fabricados em série. Tudo igualzinho. Tentação não. Tentação ela é fabricada com um nome. Você vai lá na fábrica de tentações que Satanás tem, é uma fábrica muito sofisticada, e você vai encontrar uma tentação lá está escrito assim, Bonifácio. Essa tentação aqui onde está escrito Bonifácio não serve para o José. E nem para o Marcos. E nem para o Edmundo Machado. Essa tentação que está escrito Bonifácio só serve para ele, irmãos. Vem sob encomenda. É igual o Rolls Royce, esse carro, que é fabricado sob encomenda.
Também, a tentação é feita sob encomenda. O diabo diz, essa é para o pastor Samuel Ramos. E, queridos, as tentações que Satanás prepara para mim, vocês nem imaginam como são. Mas eu sei como são. Porque elas são mais sutis. Porque não são tentações de fumar, de beber, de adulterar. Não, não, irmãos. São tentações igrejeiras. Pastor Samuel não gosta de igreja? Eu gosto de igreja. Não gosta de Bíblia? Eu gosto de Bíblia. Então, a tentação dele vai ser de igreja. Igrejeira. Queridos, são coisas mais sutis. Porque são tentações positivas. Outras são tentações que Satanás fabrica dentro da organização. Porque, irmãos, quem está se convertendo, a tentação é de fora, do mundo. Certo? Beber, fumar, adulterar, essas coisas são tentações normais de quem está se convertendo no começo da experiência cristã. Mas quem saiu do começo da experiência cristã e alcança mais maturidade, irmãos, essas coisas do mundo não valem mais nada, irmãos. Não fazem mais sentido. Para mim o mundo acabou. Eu só sonho com a volta de Jesus. Eu não quero outra coisa. Todos os dias a minha esposa disse, e eu repito, todos os dias eu digo, Senhor, eu estou aqui ou para o altar, sabe o que é o altar, né? Para ser morto. Ou para o arado. O que o senhor quer? O senhor me quer no arado ou me quer no altar? Estou disposto a viver ou morrer. O que o senhor quer de mim? Quando eu entro no avião, eu digo, Senhor, eu estou aqui. Para viver ou para morrer? Antes de entrar no avião, de manhãzinha a gente se levanta, antes de entrar no avião, fala, Senhor, eu estou indo para o aeroporto, pode ser a minha última viagem? Pode cair o avião? Ah, não fale isso, vira essa boca para lá. E, irmãos, cai o avião dos outros, não vai cair o meu? Nós temos que ser o quê, irmãos? Realistas. Senhor, pode ser o meu último dia. Eu estou contigo. Para viver, eu estou em Cristo. Para morrer, eu estou em Cristo. Não importa quantos anos vou viver, irmãos. O importante é viver em Cristo Jesus. Então Satanás pensa, pô, esse cara aí não gosta de pescar. Não gosta de jogar nada. Não gosta de brincar. Nem sabe brincar. Não gosta de acampar. Não gosta de acampar. Não gosta de ir para a praia. A mulher dele convida ele para a praia, vai lá, senta e fica lendo um livro. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou montar uma tentação para ele dentro da igreja. É onde ele mais gosta de estar. Irmãos, é uma coisa que me fez sofrer muito. Eu já chorei como criança. Chorei meses. De olho inchado. Porque são calúnias. São difamações. Isso dói. Isso dói. E não é do inimigo, irmãos. É dos meus irmãos. E o diabo, quando a gente chora, ele fala, ah, essa eu acertei. Essa eu acertei. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus conforta o coração da gente. Deus passa a mão na sua cabeça e diz, Samuel, tenha paciência. Eu sofri muito mais que você. Não desanime. Não desanime. Queridos, é daqui para o céu. Não existe outra coisa. Você está sonhando com a terra está se acabando, irmãos. Está podre. Nosso único sonho é o céu e tem que ser o céu. Lembre-se, não encontre desculpa para o seu pecado. Pecado é um ato voluntário da alma. O jardim do Éden permaneceu na terra, irmãos, muito tempo depois que o homem foi expulso do jardim do Éden. Um pouquinho antes do dilúvio, antes das águas do dilúvio destruírem a terra, Deus retirou o jardim do Éden e levou para o céu. E vai ser restaurado esse jardim aonde? Na nova terra. A porta do paraíso, guardada pelos anjos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos, a fim de adorarem a Deus. Ali eles renovaram seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo, a impiedade dos homens determinou sua destruição,
Deus retirou o Éden. Mas a restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. E nós vamos voltar para o Éden. Como Abel olhava lá para dentro e dizia, meus pais saíram de lá, mas eu vou voltar para lá. Eu vou fazer tudo o que eu puder para voltar para lá. E ele vai voltar mesmo, irmãos. E o meu desejo é voltar para o Éden. Todas as primícias da terra, irmãos, devem ser trazidas diante do Senhor, colocadas sobre o altar em ação de graças. Mas as primícias da terra não servem como ofertas pelo pecado. Oferta pelo pecado é o sangue de Jesus. Você pode trazer seus dízimos, você pode trazer suas ofertas, você pode fazer muita coisa para Deus, mas nada disso serve para te absolver do pecado. Só o sangue do Cordeiro. Tudo que nós fazemos na igreja não é para se salvar. A salvação é só pelo sangue do Cordeiro. Ah, não é para me salvar? Então não vou fazer. Então é porque você não está salvo. Porque quem está salvo faz. Mas não faz para se salvar, porque já está salvo. Queridos, uns aceitam exatamente o que Deus diz. Outros rejeitam o que Deus diz. Mas Deus é exato. A Bíblia diz que quando Abel ofereceu sua oferta, veio fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito de Deus, ficou esperando ali. E não veio o fogo do céu. Deus não aceita qualquer coisa que você faça. Deus aceita o que Ele mandou fazer. Nós temos que ser exatos. Não traga para Deus o que Deus não pediu. Obediência parcial é desobediência total. As pessoas leem a Bíblia, as pessoas oram e cantam, vão à igreja e parece que estão fazendo tudo direitinho. Mas não obedecem os mandamentos de Deus. Tem pecadinhos, tem raposinhas que estão invadindo a vinha e danificando a vinha. E você está preocupado com pecados grandes e ninguém vai se perder por pecado grande. É por pecadinhos. Então, queridos, a história se repete com o povo de Deus. A ira e a raiva e o ressentimento, a mágoa, a vingança é um veneno que Satanás planta no coração. Mas você é que alimenta para que esse veneno cresça. Vocês sabiam que o ódio, a raiva, o ressentimento é um veneno que você está bebendo achando que o outro vai morrer? Você já ouviu falar isso? Você está bebendo achando que o outro vai morrer. Dr. Kenyon, que é um médico naturista, que já faleceu, ele era um médico austríaco, mas vivia em Curitiba, e ele então conta a história. Ele tinha uma clínica de tratamentos naturais, e tinha uma moça se tratando ali, tinha um tumor no cérebro, e depois de 10 dias de tratamento, ele disse, eu não sei o que está acontecendo com você, porque esse tumor que você tem já deveria ter reduzido. Com tratamento natural, o tumor vai reduzindo, mas ele não está reduzindo. Eles não usavam televisão dentro dos quartos, nada, porque atrapalharia, mas o tumor não reduzia. E ele perguntou para esta moça, você por acaso tem ódio de alguém? Tem ressentimento? Tem mágoa de alguém? Ela disse, eu tenho. De quem? Da minha mãe. Tua mãe? Por quê? Porque quando eu nasci, ela me rejeitou. Ela me deu para minha avó que me criou. Eu nunca perdoei, até hoje, o que minha mãe fez para mim. E o Dr. Kenyon disse, o que eu tenho a dizer para você é que esse tumor que você tem aí, ele não vai desaparecer enquanto você não perdoar a tua mãe. Perdão é saúde. Perdão é saúde. Receber o perdão é saúde. Mas dar o perdão também é saúde. Você quer ser curada? Escreva uma cartinha para sua mãe, dizendo, mamãe, eu perdoo a senhora por tudo que a senhora fez. A senhora me abandonou, a senhora não me educou, não me criou, me deu para minha avó.
mas eu perdoo você. E ela escreveu essa carta. E dali para frente, o tumor começou a reduzir. Aí o tratamento começou a fazer efeito. Queridos, perdão é saúde. Deus quer que você aprenda a perdoar. A perdoar a esposa, a perdoar o marido. Sabe o que é perdoar? Não falar mais daquele assunto. Porque às vezes você fala e ressuscita os mortos, né? E fala de novo do defunto, e fala, e fala, e fala. Não, irmãos. Perdoar é não falar mais. Não jogar na cara. É perdoar. Esquecer. Perdão salva. Hebreus capítulo 11, verso 4, irmãos. Hebreus capítulo 11 e o verso 4. Eu quero terminar lendo para vocês. Hebreus capítulo 11 e o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A vida de Abel ainda fala para você. Andar nos caminhos de Abel, mas não andar nos caminhos de Caim. Henry Ward Beecher disse: uma pessoa que não sabe como ficar irada, também não sabe como ser bom. Uma pessoa que não consegue sacudir o coração com indignação pelas coisas más que ocorrem, ou é um fungo, ou é uma pessoa perversa. Queridos, nós temos que aprender a pedir perdão. Paul Tournier é um psicólogo. Ele disse: uma vez eu bati na minha esposa. Eu agredi a minha esposa. E eu descobri que eu tinha que pedir perdão. E ele escreve no seu livro: eu fui até a minha esposa e pedi perdão para ela. Maridos e esposas, aprendam a pedir perdão. Não pense que com o passar de 1 ano ou 2 anos, o que aconteceu já ficou no passado, mas você não pediu perdão. Você tem que chegar para a pessoa a quem você magoou e falar: querida, querido, eu pequei. Me perdoe. Eu amo você. 3 frases, irmãos. 3 frases que eu quero que você leve para a sua vida. Fale para a pessoa: eu pequei. Me perdoe. Eu amo você. Isso é saúde. Isso é obra do Espírito Santo no nosso coração. De quem é a culpa? A culpa é minha. Não vou culpar ninguém. Não vou acusar ninguém. Sabe quando é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Se um homem como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, qualquer um pode se tornar, irmãos. Porque Davi matou o seu melhor soldado, Urias, fiel a ele. Ele matou esse homem. Roubou a mulher dele. Queridos, mas quando Natã chegou para Davi e disse: Davi, tu és este homem. Davi, sendo rei, podia mandar matar também o profeta Natã. Mas o que Davi fez? Ele disse: eu pequei. Quando você diz eu pequei, uma coisa Deus vai falar. Logo em seguida vem uma frase da boca de Deus. Quando Davi disse eu pequei, Deus falou: perdoado está o teu pecado. Na mesma hora, irmão, não demorou 1 hora. Na mesma hora em que Davi disse eu pequei, Senhor, perdoado está o teu pecado. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus quando ele reconheceu o seu erro. Ele não acusou Batseba por estar tomando banho no lugar errado. Ele não acusou Batseba porque... Não, irmãos. Ele disse: eu pequei. Não tem justificativa para o meu pecado. Eu pequei. Eu sou o culpado. E Deus disse: está perdoado. Está salvo. Pecado é um ato voluntário da alma. Pedir perdão também é um ato voluntário da alma. Que Deus enche o seu coração de perdão, meu irmão. De saúde, de vida, de felicidade.
erga a cabeça e diga: Senhor, eu sou pecador. Eu te confesso esse pecado e dê nome aos pecados. Esse. Mas dá-me o teu perdão. E eu já te agradeço pelo perdão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E que a mensagem de hoje resulte em vida eterna para você e para a sua família. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Amém. Eu quero orar neste momento, irmãos. Orar por você, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é um Deus que perdoa. Não importa o tamanho do pecado, o Senhor perdoa. O que o Senhor não gosta é de murmurações, de queixumes e de justificativas. Mas o que o Senhor gosta é quando nós dizemos: eu pequei, Senhor. Eu pequei. Perdoa-me. Eu te louvo, Senhor, pelo perdão que nos vem através do sangue de Jesus. Eu quero neste momento pedir que este sangue de Jesus seja derramado sobre cada um que aqui está. O Senhor sabe o que está na mente de cada um. O Senhor sabe se eles estão pedindo perdão, se eles estão dizendo: eu pequei, Senhor, ou se eles estão tentando justificar o pecado deles. O Senhor sabe, nós não sabemos. Mas eu quero que o Senhor dê a certeza do perdão para cada um que está confessando. E que saiamos daqui salvos em Jesus. Salvos em Jesus. Dá-nos o teu perdão e ensina-nos a perdoar também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu tenho um anúncio para vocês. Amanhã na escola sabatina, o pastor Samuel Ramos vai estar passando a lição geral, ok? Não vai ser dividido em classes. Escola sabatina, 9 horas, tá? Só para